portas se abrirão, viu? Nossa. Essa é a frase do Trump nessa terça-feira. Ele que falou o seguinte, que Israel pode meter bala lá no Hamas, e ele está apoiando, que o negócio é o seguinte, os caras eles têm que entrar no acordo, e se eles não entrar no acordo é para ir para cima, que o Hamas, eles são covardes, usam a população como escudo humano. E o Trump bagaçou lá e disse que eles vão pagar um alto preço, que o Irã vai pagar um alto preço, e que os outros povos aí que estão apoiando o Hamas, que mude de opinião, porque senão também ele tá falando que vai para cima de todo mundo. E aí, gente, esse assunto aí da guerra do mundo aí tá preocupando a turma. Agora, tem uma coisa, os países estão criticando, né? A Rússia criticou, a França criticou, os Estados Unidos, o Reino Unido também, e estão dizendo o seguinte, não, tem coitadinho deles e não sei o que e tal. Mas eu fui pesquisar e tanto Israel como Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Reino Unido, Austrália e outros países consideram o Hamas como um grupo terrorista. Aí eu fico no meio de uma contradição. Se eu, como país, enxergo o cara lá como terrorista, eu tenho que ter dó dele, não tenho que ter dó dele, e aí? Como é que fica esse conflito do mundo aí? Se tem um assunto que eu acho muito delicado, é esse conflito geopolítico dos judeus com muçulmanos, cara. É muito, muito delicado. Eu já tentei entender, já tentei conversar, já escutei muito a respeito de várias pessoas. Aqui em Maringá a gente tem, né, bastante, lá na UEM, tem alguns conhecidos, né, muçulmanos. Cara, se tem um assunto mais delicado do que esse, eu desconheço, né? Desde sempre, né, aquela região teve ali até, né, das cruzadas e tal, esse certo conflito, tanto religioso quanto territorial, né, da Palestina e tudo mais, em virtude, né, da Segunda Guerra Mundial, tudo que aconteceu, né, lá com, né, não vou até nem mencionar o nome, com os judeus. Após a Segunda Guerra, a ONU doou, né, uma espécie de doação, teve todo aquele acerto para os judeus se instalarem na Palestina. Os muçulmanos que já estavam lá foram realocados. Então, assim, quando você para tentar analisar, eu estou falando de uma forma geral sobre essa disputa entre os povos, né? Sem entrar no mérito aqui de terrorismo nem nada, que isso realmente não leva a lugar nenhum. Mas, cara, como é difícil esse conflito. A pessoa que realmente conseguir resolver vai para o céu, é o próximo Messias, porque é muito difícil, é muito difícil. É daí que, infelizmente, né, você vê o quão delicado é, né? O Hamas, ele é fruto de algo assim que as pessoas não aceitam, né? Questão territorial. Eu vejo que tem muita essa dificuldade, porque assim, os judeus, né, poxa, tudo que passaram, né, na Segunda Guerra e tal, existiu, né, um apelo emocional muito grande para poder, né, fazer algo a respeito para eles, mas que aí no meio dessas decisões geopolíticas os muçulmanos acabaram sendo prejudicados por um lado. E muito. Então é um embate muito difícil, muito tenso. Maia, eu penso o seguinte, algumas coisas que eu pontuo. Primeiro, que nós não vivemos paz. Nós vivemos uma trégua. Trégua é diferente de paz. Trégua é quando eu falo assim, ó, nossa briga custa caro. Então, em vez da gente ficar brigando, você fica aí, eu fico daqui, eu te odeio, você me odeia, mas nós não vamos nos prejudicar, porque vai sair pior para todo mundo. Paz seria assim, não, eu gosto de você, você gosta de mim, a gente tá tudo bem, então não tem problema nenhum e a gente fica do jeito que tá. A trégua só existe quando existe um bastão maior. Fala assim, ó, se vocês não resolverem isso aqui, eu taco bomba nuclear e acabou a brincadeira. Então eu vejo que essa trégua, na verdade, já tem pouco tempo. Sim. Porque antes ali das grandes armamentos mundiais, você vivia com guerras, né? Países invadindo países e a coisa acontecendo. O território de Israel sempre foi disputado. Sim. Né? E não é de agora, não é da história moderna, da história antiga. Né? Quando você lê lá na Bíblia, você vê que
território de Israel, que é aquela ligação entre a África e a Ásia ali, que é um caminho de passagem, era um caminho disputado entre os povos que queriam invadir o norte da África, né, e a África que queria. Então você pega ali Egito, que queria ir contra a Síria, Babilônia, aquela coisa arada toda. Israel era só um ponto no meio do caminho. Sim. Uma outra informação que a gente tem é o seguinte, que essa história ela é bíblica, né? Isso. Isaac e Ismael, né? E o conflito bíblico diz que vai perdurar para sempre. Diz que Ismael vai ser como um burro, um jumento selvagem, desenfreado, que né? vai incomodar Israel para sempre, né? Na cosmovisão dos muçulmanos, assim, eu não sou um grande conhecedor, mas já ouvi dizer que eles traçam essa mesma descendência a partir de Ismael e desse conflito que se existiria para sempre. Então, assim, é um conflito que sempre vai existir. Agora, no mundo moderno, a gente pensa que talvez as coisas possam ser, essa trégua possa perdurar e haver um bom senso de que a guerra prejudica todo mundo. E não Sim. haver paz porque há paz mesmo, mas haver a trégua pela... Agora, o que aconteceu no ano passado, né? Acho que foi ano passado que o Hamas invadiu Israel durante aquela festa e sequestrou. Sim. Aquilo Uma lá festa acabou, eletrônica. para mim, com qualquer sinalização de paz que pode acontecer naquela região. E eu vejo assim que essa iniciativa do Donald Trump é meio que botar um ponto final, falar assim, ó, é o seguinte, ou vocês resolvem ou nós vamos acabar com tudo e acabou a brincadeira das crianças. É o que eu estou analisando. É que eu vejo que assim, o fator histórico e religioso dificulta muito a concessão das partes. Ninguém quer ceder. É diferente de alguma situação. É uma herança, né? Inclusive até eu mencionei o filme Cruzadas. A cena final do filme, para quem já assistiu e lembra, para quem não assistiu, vale muito a pena para entender um pouco disso, que o Saladino invade Israel, né, e tal, os muçulmanos acabam se apossando de Israel, e o ator que faz o Orlando Bloom, né, que faz o personagem lá que vai negociar com o Saladino, ele olha pro Saladino, é uma das últimas cenas, ele olha pro Saladino e fala assim, Saladino, o que Israel significa para vocês? E aí ele olha e fala assim, nada, vira as costas, vai andando. Aí ele vira de novo e faz assim, tudo. Tipo assim, para eles Israel é para todo mundo lá, né? Mas assim, tem uma simbologia de identidade mesmo, sabe? É tanto religioso quanto histórico, político também. Então eu vejo que assim, é difícil você chegar no entendimento porque ninguém quer ceder nada, sabe? Esse que é o grande ponto. Mas não é uma coisa meio doida? Cara, se você olhar no Mapamundi, é uma merreca. É interessante isso. Não é interessante que, assim, para as 3 maiores religiões do mundo, é um lugar especial. Exato. Né? Você pega cristianismo, judaísmo e islamismo. Né? Para as 3 religiões, aquilo é um lugar sagrado. Até porque para o cristão é por um motivo, para o judeu é por outro motivo e para o islamismo também por conta de Maomé, do lugar lá da rocha, né, de Maomé, se eu estou falando bobagem aqui, mas tem um lugar sagrado que é os 3 lugares a mesma região. E aí essas disputas por controle, eu acho que é política, é geopolítico, é religioso, mas tem muita coisa aí, né? E a entrada dos Estados Unidos não talvez tenha o mesmo propósito, né, mas mostra força. Com e certeza. apoia, ontem ele falou nesse discurso aí dele, ele disse que não tem medo de apoiar quem cumpre as leis. Então isso fica muito claro e óbvio que eles têm força suficiente, né? Pra mim, o que é triste, assim, é a gente... quando a gente vê esse desenho montado, é essa associação quase que indiscriminada do Hamas ao palestino, né? O Hamas enquanto grupo terrorista, eu penso que é inquestionável, isso precisa ser combatido de toda forma. Agora, quando você se propõe em detrimento do Hamas estar naquela localidade,
você imputar toda a força de maneira indiscriminada, eu acho complexo também, né? Então, mas no meio de uma guerra, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? No meio da guerra, quem está errado? Israel que ataca a Palestina onde o Hamas está escondido, ou o Hamas que usa a população como escudo? Eu acho que... Esse é Que foi o que a França arguiu também, né? Que independente de lado, a preocupação são com os civis, né? As vítimas que padecem eu diante sei que disso. tem o palestino, mas como é que a gente tira o palestino da equação? Eu penso que aquilo que o Reino Unido propõe talvez fosse o movimento ideal. Agora, o que me intriga é que essas nações mais potentes, que tem toda a questão da informação, a tecnologia, a potência bélica, os caras desenvolvem coisas que destroem tantas coisas. Cara, os caras não têm inteligência pra chegar naquilo que é o coração do movimento terrorista, de ir lá e causar o menor dano possível no contingente civil. Eu gosto muito de filme de ação, né, cara? Aqui, ó, a minha qualidade, tá pensando aqui uma estratégia. Vai sair, vai sair daqui a pouco o filme disso aí, né? Eu já pensou aqui nos Navy Seals, que entram infiltrado debaixo da terra. Mas eu fico assim, cara, essa nação que conseguiu capturar Bin Laden, cara. Tipo assim, os caras não vão conseguir chegar no coração disso sem se utilizar desse super trunfo de vamos mandar fogo mesmo, porque aí a gente acaba de uma vez e aí é dano colateral. Então eu sempre sou contrário a esse lance da força, porque daqui a pouco, pra parar um doido, você precisa de um doido e meio, né? Daqui a pouco aparece um doido e meio, e aí assim a gente mas eu acho que é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas se continua assim, termina com mais uma bomba nuclear, né? Eu só estou falando assim, não tô justificando, só estou dizendo o seguinte. A coisa ficou muito solta durante muito tempo, ninguém fez nada, ficava aquela... É uma maluquice a história recente do que tem acontecido ali, né? Ninguém fazia nada, ninguém metia o louco, os caras fazendo as loucuras, porque assim... Injustificável claro. Tudo que está acontecendo. E o Donald Trump, ele entrou meio que no governo para ser o mais doido do mundo. Assim, eu tenho sentido essa postura dele. Não, mas você acredita que essa postura dele ajuda e que vai resolver? Não sei. Quando alguém toma uma decisão muito assim pontual numa situação como essa, eu acredito que agrava mais os ânimos ainda, né? Porque ele tá apoiando um lado, mas e o outro que viu tudo isso aí? Não, eu não sei o que vai acontecer, né? Porque assim, todo mundo fica batendo palmas, porque agora ele chegou, o homem chegou, vai resolver tudo. É muito difícil, porque se nem entre eles resolveram, pode ser o presidente dos Estados Unidos, mas quem tá lá pra briga não quer saber quem é. Então eu acho assim... Mas eu confesso assim que eu não tenho muita expectativa que esse conflito ele vai se resolver. A minha expectativa, assim, dentro da minha convicção... Porque assim, a gente fala de religião, a gente fala de... Mas a gente sabe que é muita coisa por trás disso, né? Eles colocam como justificativa a religião, mas quem está sofrendo mais é o povo muçulmano. Sim. É o povo mesmo, não quem está liderando ou não, mas é o povo. A gente cansa de ver nas notícias quantos que são mortos por dia, né? E... Aí, então, ele fala, vamos cuidar. Não vai cuidar, não vai. Pra mim, atiça mais ainda. Eu acredito que não vai resolver. Não. Assim, até por conta da minha convicção, daquilo que me é revelado. Agora, eu acredito que pode haver uma negociação a partir do momento que assim, não, peraí, não vai dar mais para ser do jeito que tá. Agora, se isso vai acontecer, porque houve várias tentativas de negociação de paz. O duro é que já teve várias e sempre cai, porque sempre vai ter um novo, ou alguma liderança nova que vai entrar que não concorda. Um dos grandes nomes, né, assim, grandes nomes em termos de importância, né, o Yasser Arafat, líder palestino, ele tentou várias negociações na época e tal. É uma figura controversa, também tem várias polêmicas envolvendo ele. Você falou de filme, tem aquele que retrata
o atentado nas Olimpíadas de Munique de 72. Muitos dizem que ele estava envolvido e tal, enfim. Mas já foram várias negociações, vários entendimentos, mas sempre acaba caindo em terra porque sempre vai ter aquela coisinha no fundo lá que a pessoa é difícil, é algo muito lá na identidade mesmo das pessoas, de tanto para um quanto para outro. Eu também acho que vai... Vixe, então até que tá aí, né? Desde 1940... Quando eu olho para uma situação como essa, o meu ponto de vista é tentar encontrar um mal menor. Porque não existe um bem que vai sair disso. Você tem um mal maior, você tem um mal menor. É um dilema moral. Você não tem uma coisa boa, só tem coisa ruim. E aí você tem que tentar encontrar o cenário que é menos ruim. Eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento da geopolítica. Eles estão tentando encontrar um jeito de contornar a situação que tenha menos prejuízo possível. Já tentaram com um acordo, já tentaram na conversa, já tentaram de tudo quanto é jeito. Agora, nesse momento, estão tentando com a ameaça. Se vai resolver? Não sei. Mas... Há um tempo atrás eu ouvi um podcast e falava de uma organização que estava tentando promover a paz, né, entre eles ali. E isso acontecia a partir do encontro de palestinos com israelenses que tinham sofrido perdas, né? E aí era um encontro de duas pessoas, né? De uma mãe que perdeu um filho porque um soldado, um oficial de um dos lados não permitiu que a ambulância chegasse, e depois essa oficial também perde uma pessoa dentro do conflito, né? E aí essa ONG um dia, essas pessoas se encontraram, né? E a partir da mesma dor elas se aproximaram, né? Eu penso que muitas vezes essas organizações que entram, né, e assumem esse controle, eles têm outros objetivos, têm intenções financeiras, enquanto na verdade existe uma dor que é real e que não se resolve do banco do outro país, sabe? Uhum. Mas tem gente que tá ali, que é de verdade, e que essas dores elas podem só para concluir aqui, uma das coisas que melhor ajuda a evitar as guerras é turismo. É muito interessante ter uma pesquisa nesse sentido. Porque daí você vai lá, você conhece o outro povo, conhece a cultura, vê as pessoas e fala assim, mas não é aquela coisa que eu achava, né? E muda a cosmovisão. Muito bem, vamos falar aqui